Neste momento, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento ao alto, imaginemos a figura de Jesus nos estendendo as mãos neste momento para conduzir esse estudo e pesquisa, para ampliar o nosso conhecimento, o nosso melhoramento e o nosso comportamento. Que Jesus esteja presente nos lares de cada componente deste grupo, aqui presente nesta noite e os ausentes. Pedimos a permissão aos nossos mentores, os nossos protetores, professores que conduzem esta egrégora, para que aqui nós tenhamos a certeza de estarmos caminhando no caminho reto, no caminho correto. Obrigada a todos e tenhamos uma boa aula. Então, hoje, nós vamos estudar como está no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, as leis divinas. Importante para cada um de nós. É a nossa primeira parte. O que nós vamos colocar é o que está dentro da obra. Eu procurei copiar, eu fiz uma cópia, eu sou sincera, eu copiei item por item, para que a gente pudesse ver todo esse complemento que está dentro dessa obra, da verdadeira obra de Kardec, dentro dessas leis divinas, dentro desse código, como podemos colocar. O Espiritismo, ele não se apoia, pois, numa autoridade nem na natureza particular para formular um código fantasioso. Ou seja, Kardec, ele pesquisou, ele observou, ele não ficou só olhando e esperando alguma coisa anormal de forma alguma. Ou que alguém viesse e desse ordem a ele, ou falasse, isso pode, isso não pode, isso pode entrar, isso não pode entrar. Não, ele fez uma pesquisa. E essas suas leis, que elas revelam, que elas tocam o futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da seguinte maneira. Kardec observou, Kardec recebeu várias comunicações. Kardec, ele pesquisou desde os espíritos superiores elevados aos espíritos mais inferiores. Aqueles que estavam na escala espírita, a ordem dos espíritos inferiores, dos espíritos maléficos. Procurou observar e analisar todas as ações, todos os sentimentos, todas as dores, tudo aquilo que os espíritos sentiam, falavam e colocavam através das comunicações. Então, essas leis, elas vão ser colocadas agora para nós, para que a gente possa entender. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições. Todas. De que não se libertou durante a vida corpórea. Observe isso. Então, nós vamos colocar para nós tudo aquilo que nós não nos libertamos, tudo aquilo que nós ficou ainda amarrado, que nós ainda ficamos presos nas nossas faltas, nos nossos erros durante a vida corpórea. Tudo aquilo que nós matamos, ferimos, machucamos, roubamos, estropiamos, todos os males que nós cometemos, nós vamos sofrer consequências.
consequências, tanto na vida física como na vida espiritual. E o seu estado, feliz ou infeliz, é inerente, quer dizer, ele não depende do grau de depuração ou de suas imperfeições. A necessidade de nós nos depurarmos, de nós repararmos as nossas faltas, corrigirmos os nossos erros, ela é grandiosa. Então, nós temos que aproveitar este momento nesta encarnação e cumprirmos a nossa tarefa. Porque quando nos preparamos na espiritualidade, nós fazemos um projeto reencarnatório. E nós sabemos aquilo que vamos passar, aquilo que temos que corrigir, aquilo que nós precisamos nos depurar. Quando chegamos aqui, o corpo nos traz todo aquele adormecimento e nós, às vezes, nos perturbamos. Mas aí vem a dor, aí vem as consequências dos nossos erros e nós sofremos pelas as nossas imperfeições. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Então, na medida em que eu vou me despojando dos meus erros, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, que eu vou reparando as minhas faltas, mesmo que eu almeje a felicidade, mesmo que eu almeje essa libertação, tudo vai depender desse crescimento, dessa evolução. Dentro da escala espírita, nós observamos os espíritos de ordem imperfeita, onde eles estão ali ainda ligados ao mal. A predominância do mal, ela impera. Os bons espíritos, a predominância do bem é que impera. Mas nós só vamos nos libertarmos de tudo isso quando nós chegarmos a espíritos puros. Puros. Porque todo o mal foi reparado, todo o erro foi corrigido. Nós passamos por um grande aprendizado, e esse aprendizado nos traz a luz do entendimento. Então, a purificação completa do espírito realmente é o que nós almejamos. É chegarmos a anjos, a arcanjos, a sairmos dessa condição de espíritos inferiores para bons espíritos e chegarmos a espíritos puros. Esse é o nosso caminho. E ele ainda vem nos colocar: não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. Então, na medida em que nós vamos nos despojando dos nossos erros, corrigindo as nossas faltas, nós vamos nos melhorando. Nós vamos saindo daquela condição de prisão dos erros, vamos nos aliviando a nossa alma, o nosso espírito, e vamos almejando sermos bons espíritos. A soma das penas é assim o quê? Proporcional às das imperfeições. Então, na medida em que nós erramos, nós vamos termos proporcionalmente a pena necessária. Mas é Deus que impõe? Não. Não. Somos nós que pedimos.
Nós queremos refazer. Se eu abandonei os meus filhos, eu venho hoje recebê-los novamente. Venho amá-los. Se eu matei, eu posso hoje sofrer as consequências daquela morte, sobre a ação daquele espírito obsessor, ou recebê-lo como filho, como companheiro, como pai, como mãe. Então, todas essas imperfeições, elas são proporcionais. E as qualidades também, ela é proporcional. O bem que eu faço, o bem que eu emito, as vibrações que eu emito. Porque não é só fazer o bem, dar o pão, o alimento, a roupa, mas são os nossos pensamentos, as nossas vibrações, aquilo que nós almejamos para o outro, de bom ou de ruim, também é proporcional para cada um de nós. Então, a alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver 3 ou 4. Então, cada um é proporcional àquilo que ela está sofrendo. Quando dessas 10 imperfeições que eu tenho só restarem 1/4 ou a metade, ela sofrerá menos, eu vou sofrer menos. E quando nada mais existir, nada mais restar, eu nada sofrerei, sendo perfeitamente feliz. Então, na medida em que eu retiro uma imperfeição, que eu arranco de dentro de mim, eu me corrijo, eu reparo as minhas faltas, eu me torno melhor. É o que acontece na Terra. Aquele que sofre de muitas doenças padece mais do que sofre apenas uma ou não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 boas qualidades goza de mais felicidade que a outra que possui menos. E às vezes a gente pergunta, puxa vida, olha aquela pessoa, daquele jeito, como ela é, olha como ela é má, olha, e não tem uma doença. Em compensação, aquele que é bom, é digno, é honesto, é trabalhador, está em cima de uma cama. São questionamentos que nós fazemos, mas que está dentro das leis da justiça divina. São os nossos erros que são colocados na balança. E somos nós, o próprio juiz, o próprio advogado, que questiona ali aquilo que nós vamos sofrer, aquilo que nós precisamos reparar. E a reparação, ela tem que ser feita. Por quê? É o progresso, é em virtude do progresso, é a lei do progresso. Todos nós temos que progredir. Então, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade. Então, se eu quero, eu tenho vontade de me libertar, eu tenho vontade de melhorar, eu coloco todos os meus esforços, eu vou conseguir. Vai resultar o quê? Resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Se está para mim, está para todos. Se a lei é para mim, é para todos. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bondade, as suas leis são imutáveis. Deus não vai nos repudiar, não vai nos condenar, não vai nos colocar num presídio eterno. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Ele nos recebe no seu seio à medida que nós atingimos a perfeição, ficando cada um de nós com o mérito das nossas obras. Então, tudo aquilo que eu fizer de bom, eu
vou receber. Mas tudo aquilo que eu fizer de mal, eu vou receber também. É a lei. Então, o nosso sofrimento, sendo inerente ao que diz assim, desrespeito, que está ligado, unido, esse sofrimento, ele é inerente à imperfeição. Como a felicidade é inerente à perfeição. Nós estamos ligados. A alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que ela se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno. Foi colocado que o céu está lá em cima e o inferno aqui embaixo. Não, não tem nada circunscrito. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras. Como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Eu faço da minha vida, do meu lar, do meu trabalho, da minha cidade, do meu bairro, do meu país, o céu que eu quero. Ou faço o inferno. Mas eu serei responsável por todos os erros. Se eu escolher o inferno, eu vou sofrer as consequências da maldade que eu cometi. Mas se eu quiser o bem, o amor, a caridade, o amparo, eu vou buscar o céu. Então, o bem e o mal, eles estão juntos, eles estão unidos, depende de nós. Então, o bem e o mal que praticamos são resultados do quê? Das boas qualidades e das más qualidades que possuímos. Você pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Você que escolhe. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento. O espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e não fez durante a vida terrena. Se eu podia ajudar alguém, socorrer um espírito, auxiliá-lo, eu, como médium, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu não fiz. Ou receberei a recompensa daquilo que fiz. Então, o bem e o mal depende de cada um de nós. Eu vou sofrer por aquilo que eu fiz ou eu deixei de fazer. Eu sofro as consequências. E se o espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes de seu procedimento e é levado a se corrigir. Se eu tenho consciência de que se eu roubar, eu vou sofrer consequências, e elas serão tanto materiais como morais, ou seja, eu vou sofrer consequências na vida física como na vida espiritual, e eu tenho consciência que eu não devo fazer isso, eu não o farei. Eu estarei corrigindo as minhas faltas passadas. Se no passado eu roubei, eu usava de má fé, e hoje eu tenho consciência disso, eu não o farei. E isso me dá caminho para a minha correção, para a minha reparação, para a minha melhora. Então, nós temos que entender, compreender que essas leis não são feitas para os espíritos. Lembrando que nós somos espíritos encarnados. Não é para o outro, é para nós. Estamos falando para nós, para cada um de nós. E essa justiça, que é a justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal
e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só pensamento, um só bom movimento da alma. Numa palavra, mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso, mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. O que seja isso? O que é isso para nós? Significa que a bondade e a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de crescimento, de evolução, de melhora. As provas são necessárias para que a gente possa crescer. Então, o mais perverso dos seres humanos que existe na Terra passará por todas as consequências dos seus atos, se libertará de todos os seus erros e chegará a espírito puro. Progresso, a lei do progresso, a lei da evolução, a infinita misericórdia do Criador para com todos nós. Isso significa que toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contrariada e que tem que ser paga. Se eu errei, eu vou pagar. Se eu eduquei mal, eu virei aqui e vou me reeducar. Se eu não amei, eu vou sofrer consequências daquilo que eu deixei de amar. Se eu usei mal as minhas palavras, as minhas profissões foram utilizadas para prejudicar o outro, eu vou sofrer consequências. Se não for nessa existência, será na próxima e nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Então, se eu pedir a Deus que eu viesse para reparar 100 faltas, e Deus disse, você só precisa corrigir 5 faltas. Significa que são essas 5 faltas que eu vou aguentar nessa encarnação. Eu ainda tenho 95 atrás. Na próxima, se eu conseguir reparar essas faltas, eu virei na próxima reencarnação e vou corrigir mais 5, 10, 20, 30. Vai depender da minha condição espiritual, da minha vontade, do meu esforço, daquilo que eu preciso crescer. Então, aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na existência seguinte. Então, nós temos que começar a olhar para dentro de nós e vermos o que eu tenho de errado. Sou orgulhosa? Ai, dói tanto quando a gente reconhece o orgulho, e esse orgulho, ele desce pela garganta da gente, dói. Porque, às vezes, nós recebemos dos outros e o orgulho fala mais alto. Mas quando a gente vê que é e começa a desintegrar, arrancar todos os espinhos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nós estamos crescendo. Nós estamos melhorando. Na próxima encarnação, não serei testada no meu orgulho, nem na minha vaidade, porque eu já reparei essa falta. Então, é essa compreensão que nós devemos ter, porque o espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Ah, eu vou sair daqui e não vou sofrer no mundo dos espíritos? Vai! Se você não corrigiu os seus erros aqui, se você não reatou tudo aquilo que você precisava reatar,
se você não reparou as suas faltas, você vai sofrer no mundo dos espíritos. A sua consciência vai ser a sua acusadora. É a nossa consciência. Não é a consciência do outro, não é o nosso anjo da guarda que vai chegar para nós e dizer assim, você é nisso. Olha, não é Deus, não é os protetores, não, é você mesmo. Você vai ver o seu livro da encarnação, vamos colocar assim, ou vai abrir aquele telão magnífico e você vai ver as suas burradas. Aquilo que eu fiz, deixei de fazer, as oportunidades que eu tive e deixei passar, aquilo que eu deixei de estudar, eu vou ver. E vou sofrer no mundo dos espíritos. E vou ter que voltar. E vou reencarnar. E vou passar pelas provas. Então, é necessário isso. Todas as misérias, todas as dificuldades que o espírito enfrenta na vida corpórea são consequências de sua própria imperfeição. Então, tudo aquilo que eu estou sofrendo são consequências das minhas imperfeições. As expiações de faltas cometidas nessa mesma existência ou em existências anteriores. Se hoje eu sofro, porque se eu não errei nessa, errei na outra. Se hoje eu trago o meu corpo de uma forma sadia e de um momento para o outro eu me adoeço, tem consequências. Ou eu usei mal nessa vida, ou eu trago o meu passado para que eu possa reparar. Essa é a reparação que todos nós temos que fazer. Pela natureza dos nossos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea. Podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. É só parar e analisar a sua vida. Hoje eu sofro por quê? Às vezes nós não queremos ver. Às vezes a gente tem medo de ver. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. E a mesma falta pode, assim, provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Se eu estava na guerra e o meu companheiro também estava na guerra, e nós lutamos juntos e voltamos naquela encarnação como marido e mulher, as consequências das minhas faltas, mesmo que nós fizemos os mesmos atos e cometemos as mesmas faltas, vamos sofrer consequências diferentes. A expiação é necessária, porque o compromisso que nós temos são diferentes. Podemos estar na mesma fila, mas temos diferentes oportunidades. Viemos resgatar aqui diferentes caminhos. Viemos reparar diferentes faltas. Por isso que elas são agravantes ou atenuantes, dependendo do quê? Das circunstâncias. Tudo é das circunstâncias. Então, não há, no tocante à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. Significa que quem matou tem que morrer. Não. Quem roubou tem que ser roubado. Não. Cada falta. A única lei geral é a de que toda falta recebe uma punição. E toda boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. Então, se eu roubei isso, eu vou sofrer consequência disso.
Mas se eu roubei isso, eu não vou sofrer uma consequência disso. Entendeu? Se eu roubei 10, eu vou pagar os 10. Se eu roubei 20, eu vou pagar 20. Mas se eu não roubei, eu não vou pagar nada. Não adianta ninguém me cobrar. Então, tudo é lei. A lei de Deus é única para todos. Para todos. Então, a cada um segundo suas obras. Então, tudo aquilo que eu fizer são obras minhas, boas ou más. Seja no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. E isso, todos nós temos que ter consciência disso. E o que nós estamos apresentando para cada um de vocês, para mim em especial, porque quem fala é o que precisa ouvir em primeiro lugar, é nosso, é para nós. Quando nós damos aula, os espíritos colocam de uma forma clara. Se a instrução vem, ela vem primeiro para quem está ouvindo, o ouvido mais próximo. A gente fala ao vento. Mas aqui é o primeiro. É a consciência nossa. Então, as leis de Deus são importantes. As leis divinas são imutáveis. Não tem cor, não tem credo, não tem posição social. Todos somos filhos de Deus, criados da mesma forma, com a mesma partícula divina. Ele nos criou simples e ignorante para que pudéssemos caminhar livremente. Mas a liberdade, ela tem seu preço. Caminhamos por caminhos errados, sofremos consequências, devemos corrigi-las. Sofremos consequências e expiamos. Fazemos coisas boas, seguimos pelo caminho do bem, do amor, da luz, nós vamos encontrar a paz. E as consequências das nossas boas ações nós vamos receber.